Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Solange, formada em arte. Hoje, juntamente com a turma do nono ano, a gente está trabalhando o tema arte conceitual. E hoje não pode ser diferente. Nós vamos falar mais sobre este assunto, vamos se aprofundar um pouquinho mais, com o objetivo de entender o que é arte conceitual, conhecer e apreciar alguns exemplos de artistas e obras. Vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que é um conceito? A gente vai, né? Vamos refletir junto. O que é um conceito? E a arte conceitual? Já ouviu falar nesse termo? Então, pessoal, quando eu coloco a palavra arte conceitual, uma palavra, né? Conceito, definição, concepção ou caracterização é a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. Pode ser uma ideia, juízo ou opinião sobre algo ou alguma coisa. A arte conceitual pode ser compreendida como a arte da mente, das ideias, sem obrigatoriedade de ter apenas uma interpretação, pois são muitas as maneiras de se pensar e de se criar. A arte conceitual é o movimento que compreende a ideia por trás de uma obra. E o mais importante, que a aparência ou ferramentas que compõem o conceitualismo defende que uma obra de arte, desde antes de tudo, causar o que? Reflexões, refletir, provocações, questionamentos no espectador, aquele que olha, aquele que observa, se questionar aquela arte através de uma ideia que ele criou, que ele buscou, fez com que eu pensasse o que ele quer me transmitir. Bacana, né? Também dentro da arte conceitual, pessoal, a gente tem, né, flux. Flux não foi um momento na história ou um movimento artístico. É um modo de fazer coisas, uma forma de viver e de morrer. Com essas palavras, o artista, né, ele coloca como definição o movimento, enfatizando o seu principal traço dentro do que se pede nesta obra. Flux, o seu nascimento oficial está ligado ao Festival Internacional de Música Nova, Internacional de Música Nova. Então, essa colocação, né, George, ele coloca um artista, né, lituano radicado nos Estados Unidos. Ele coloca, quando ele traz, né, a frase flux, que dá aquele enfoque, quando você olha assim, você fica, né, a se perguntar. O que batiza o movimento com a palavra de origem latina, flux, que significa fluxo, o movimento e escoamento. Podemos pesquisar, podemos se aprofundar sobre isso? Devemos, porque é muito importante, né, buscar mais sobre este assunto, porque é muito importante, muito interessante. Aqui temos uma fala bem bacana, bem jóia, que faz a gente refletir. Vamos juntos? Ouvir, né, entender um pouquinho. Livre o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional, comercializada. Livre o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata. Promova uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade artística para não ser compreendida por todos. Então, ela não precisa ser compreendida por todos. Eu olhar, observar, achar lindo, maravilhoso, eu vou entender que aquela arte me chamou a minha atenção. Então, Georges, ele coloca para a gente, né, esta colocação de ver mais a respeito, né, da arte morta, do criar, do buscar, o que me chama a atenção. Então, essa reflexão para a gente refletir um pouquinho mais. E alicerçando um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho aqui, o que nós podemos fazer para deixar mais prazeroso este tema de arte conceitual. Que tal nós pesquisar mais, né, na web, buscar informações a respeito desse grupo flux,
aproveitando, né, para ver alguns vídeos deles. Tem uns vídeos maravilhosos lá que você pode se elucidar com imagens e ainda mais, né, para o seu conhecimento. Então, eu deixo para vocês essa busca de pesquisar, ir mais a fundo, né, se aprofundar sobre este assunto, sobre este grupo, e para a gente debater mais, né, na próxima aula com este tema, né, deste grupo. Temos também, pessoal, aqui Marcel, que foi um renomado pintor e escultor francês, bem como ícones das vanguardas artística europeia no início do século XX. Então, né, lá no século XX, né, ele foi um ícone. Pensa que bacana, muito jóia. E não pode faltar dentro da arte conceitual que Cildo Meirelles. Por quê? Ele foi, né, algo assim que trazia para nós assim uma reflexão mais assim, que faz com que a gente entenda mais sobre a arte conceitual. Cildo Meirelles é um escultor, pintor brasileiro, conhecido internacionalmente. Cildo, ele cria, né, objetos, instalações diretamente, que leva ao observador em uma experiência sensorial. Então, ele buscava muito isso, né? Ele deixava algo sensorial completo ali, questionando entre outros temas. Ele buscava, né, outros temas. Dentro deles tinha a ditadura militar no Brasil, a dependência do país na economia global. Veja o quanto ele buscava, né, transmitir essas mensagens. Também temos, né, Cildo Meirelles, onde ele coloca a inserção do tipo da Coca-Cola. O que consiste esta mensagem de opiniões críticas sobre a política brasileira, sobre o imperialismo e o intervencionismo norte-americano? Essas mensagens eram impressas em cor branca que as tornava quase invisíveis. Então ele colocava, né, uma garrafa cheia, uma pelo meio, outra vazia. O que ele queria transmitir? Né? Para a gente pensar, que reflexão. Ele coloca ali, né, essas opiniões para deixar bem retratado para a gente observar o que tornava, né, essas mensagens que trazia para a gente pensar, para a gente refletir. Pessoal, na aula de hoje, eu quero propor para vocês uma proposta para a gente levar para a sala de aula. Uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema arte conceitual. Vamos descobrir mais sobre, né, o grupo do Flux. Vamos ver lá antigamente, vamos ver o agora. Será que temos alguma coisa para comparar? Vamos descobrir, vamos pesquisar mais aprofundado, vamos ir atrás. Vamos listar alguns artistas dentro da arte conceitual. Fazer uma lista bem completinha para nós ir trabalhando mais a fundo. Também a proposta que eu tenho para vocês e um desafio que a gente vai fazer em sala de aula. Fazer um espaço para a gente levar a nossa atividade, que a gente vai construir em casa, com os materiais que a gente tem, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa volta, ou criar a nossa ideia. O que eu posso criar dentro da arte conceitual? Eu posso fazer uma obra de arte legal? Posso. E eu vou buscar me aprofundar e trazer algo que chame a atenção. Aí vamos, né, preparar o nosso espaço. Vamos levar outras turmas para fazer uma visita, porque a gente vai expor os nossos trabalhos, vamos fotografar. Podemos, né, dependurar na sala, né, o que a gente fez. Deixamos ali o que a gente construiu, o que a gente produziu, o que a gente buscou. Então, pessoal, vamos se desafiar, fazer uma arte conceitual bem bacana para a gente expor em sala de aula para visitações de outros colegas para observar a nossa arte. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde a gente trabalhou um pouco sobre a arte conceitual, alguns artistas, as ideias, e a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente vai se aprofundar ainda mais. Quero agradecer a presença de todos e até breve, com uma nova aula sobre arte conceitual. Abraços!